João Batista Costa. Obrigado. Boa noite a todos. Seja bem-vindo à nossa reunião de Natal. Na próxima quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2024, o mundo cristão comemorará o Natal. O Natal com N maiúsculo, porque é o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, é o nascimento do Divino Mestre entre os homens, a pedido do nosso Pai, para que exemplificasse para todos nós, espíritos imperfeitos, o caminho, a verdade para a vida, a abundância. E o Natal tem essa magia, esse encanto, vamos dizer assim, de modificar, mesmo que temporariamente, a atmosfera do planeta Terra. Percebemos que o mundo fica um pouco mais leve. Os homens parecem ficarem um pouco mais humanizados. No Natal, dá até vontade na gente de sermos bons. E o Natal tem essa proposta, esse chamamento. O Natal é sinônimo de alegria, de felicidade, de confraternização, de comemoração, celebração, reunindo as famílias e os amigos. É o momento em que nós, mais uma vez, fazemos votos, promessas de mudança de pensamento, de comportamento, obviamente para melhor. Recarregamos as nossas energias para o próximo ano e reunimos em grupos de pessoas e nos confraternizamos, o que é bom, o que é sadio, é importante. Mas é verdade que o Natal tem sido cada vez mais comercial, mais consumista. Então, muitas vezes, nós exageramos nos presentes, nas roupas, na comida, exageramos na bebida e nos afastamos da essência do significado do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, neste ano, completou 2024 anos do nascimento do nosso Senhor. E a nossa proposta de hoje, nesta noite, é recordarmos o significado, a essência do Natal, que é
o nascimento do nosso Senhor Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o dono da data natalina. E graças à comunicação dos espíritos desencarnados conosco, os espíritos encarnados, um sol se abre sobre nós com novas revelações, novas informações. O espírito Humberto de Campos, um escritor famoso do norte do Brasil, deixou uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, que já se encontra também na pátria espiritual. Humberto de Campos, que na época assinava Irmão X, deixou uma mensagem em que ele revela como foram as últimas horas que precederam ao nascimento, ao Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, em Belém, próximo a Jerusalém. E nós vamos observar na mensagem que eu vou ler para os senhores, para as senhoras, que as últimas horas de José e Maria não foram muito fáceis para que o governador espiritual do planeta Terra pudesse encarnar entre nós. É uma conversação do espírito Humberto de Campos com outros espíritos no plano espiritual. E ele diz assim na mensagem: entretecíamos animada conversação em torno dos abusos da mesa nas comemorações natalinas, com o parecer do grave Yonatan Benasser, que asseverava a conveniência de ater-se o homem ao sacrifício dos animais apenas quanto ao estritamente necessário. Quando o velho Ebenezer Benaquim, orientador de grupos hebraicos do mundo espiritual, tomou a palavra e se exprimiu conciso. Talvez não saibam vocês quanto devemos aos bichos na manifestação do Evangelho. E ante a nossa curiosidade, narrou comovido: há muitos anos ouvi do Rabi Eliúde, que se encontra agora nas esferas superiores, interessantes minudências, detalhes em torno do nascimento de Jesus. Contou-nos esse antigo mentor de israelitas desencarnados que a localização de José da Galileia e da companheira nos arredores de Belém de Judá não foi assim tão fácil. O casal, que se compunha da jovem Maria, tocada de singular formosura, e do patriarca que a recebera por esposa, em madureza provecta, idade avançada, entrou na cidade quando as ruas e hospedarias se mostravam repletas. Os descendentes do ramo de Davi reuniam-se aos magotes para atender ao recenseamento determinado pelo governo de Augusto, imperador romano Augusto.
Bronzeados cameleiros do deserto confraternizavam com vinhateiros de Gaza. Negociantes domiciliados em Jericó entendiam-se com mercadores residentes no Egito. Acompanhados por benemérita legião de espíritos sábios e magnânimos, a cuja frente se destacava o abnegado Gabriel, que anunciara a Maria a vinda do Senhor, José e a consorte bateram primeiramente às portas da estalagem de Abias, filho de Sadoc, que para logo os rechaçou com a negativa. Entretanto, pousando os olhos malevolentes na jovem desposada, ensaiou graçola e reverente, o que fez que José, apreensivo, estugasse o passo para diante. Recorreram aos empréstimos de Jorão, usurário que alugava cômodos a forasteiros. O ricaço considerou de imediato a impossibilidade de acolhê-los, mas, ao examinar a beleza da moça nazarena, chamou à parte o enrugado carpinteiro e indagou se a menina era filha de escravos que se pudesse obter a preço amoedado. José, mais aflito, demandou a frente para esbarrar na pensão de Jacó, filho de Josias, antigo estalajadeiro que declarou impraticável o alojamento dos viajantes. No entanto, ao fixar-se na recém-chegada, perguntou desabridamente como é que um varão assim velho tinha coragem de exibir uma jovem daquela raridade na praça pública. Deprimido, o ancião diligenciou alcançar pousada próxima. Contudo, as invectivas de Jacó atraíram curiosos e vadios que cercaram o par, crivando-o de injúrias. Os recém-vindos de Nazaré, vendo-se alvo de chufas e zombarias, tropeçavam humilhados. Gabriel, no entanto, recorreu à prece, rogando o amparo divino, e diversos emissários do céu se manifestaram em nome de Deus, deliberando que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo. Pelo que conduziram José e Maria para a casa rústica dos carneiros e dos bois. Ebenezer, a seguir, comentou bem-humorado: não fossem os anfitriões da estrebaria, os bichinhos, e talvez a boa nova tivesse o seu aparecimento retardado, adiado. E foi assim o nascimento, o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo em Belém, o nascimento, o Natal da família de Nazaré, menino Jesus, José e Maria. Então, vamos nos confraternizar, vamos celebrar, comemorar o Natal, mas com responsabilidade. Somos espíritas cristãos, precisamos vigiar os nossos pensamentos e a nossa conduta. Vamos ter um Natal alegre, com os nossos amores, mas sem exageros, sem comida, bebida demasiada. Não há necessidade.
vamos nos confraternizar, mas vamos recordar que o Senhor da data é Jesus. É Ele que precisa ser presenteado. Na próxima segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2024, completará 40 anos do retorno à pátria espiritual de um espírito muito querido, muito importante para todos nós. O senhor João Dias de Almeida, que desencarnou em 1984. O senhor João foi casado com a nossa Dona Linda. Os dois juntos tiveram uma família bela, grande, com grande descendência. E o que embeleza esse quadro é que a família, os filhos, os netos deram continuidade nas obras fundadas pelo senhor João e a Dona Linda Dias de Almeida. O senhor João, ele foi mais do que um marido, foi mais do que um esposo para a Dona Linda. Tiveram uma história de amor bela, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Se pudéssemos fazer uma analogia, uma comparação singela, brincando com essa analogia, poderíamos dizer que o senhor João e a Dona Linda faziam uma dupla sertaneja. Uma dupla sertaneja daquelas bem boa, raiz, do interior, daquelas duplas sertanejas que fazem uma carreira, fazem sucesso durante 40, 50, 60 anos juntos. E nessa singela analogia, nessa brincadeira, nessa comparação, o senhor João fazia o papel do cantor da segunda voz. O senhor João era aquele que dava a base, a segurança, a confiança, era o arrimo, o suporte para que a Dona Linda, no papel de primeira voz, pudesse brilhar. Vejamos a importância da dupla. Um complementando o outro. O senhor João nasceu em 1901, no início do século passado, em São Carlos, interior de São Paulo. Iniciou as suas atividades profissionais num jornal, era tipógrafo, e neste jornal que imprimia o Clarim de Caibar-Schutel, de Matão, que também é a cidade natal de Dona Linda. Então o jovem João, nessa época, se interessou, simpatizou pela doutrina dos Espíritos, pelo Espiritismo, que é a terceira revelação de Deus. E alguns anos depois, encontrou espíritos afins, compromissados, encontrou a jovem Linda Lucchini e se casaram. Tiveram filhos, como eu já disse, uma bela família, e vieram para Birigui em 1940
recomendação dos espíritos. E aqui em Birigui, o senhor João e a dona Linda, porque às vezes é difícil separar os dois. Aqui em Birigui, começaram a escrever uma nova página deste belo livro da família Dias de Almeida. O senhor João, junto com a dona Linda, foram responsáveis por diversas fundações materiais, que são muito importantes para o progresso material. Mas eu não quero falar das fundações materiais hoje. Eu quero falar das fundações de caráter, de moral, de sentimento, que o senhor João foi responsável. O senhor João fundou nos corações de muitas pessoas, biriguienses e toda a região de Birigui, fundou nos corações dessas pessoas sentimento nobre, caráter, esclarecimento. São fundações que não são perecíveis como as fundações materiais, porque as fundações materiais têm validade, é perecível, são importantes para o progresso, mas são perecíveis. Então nós queremos recordar essas fundações, sobretudo nos jovens, que tiveram a honra de se aproximarem do senhor João. O senhor João também foi merecedor de títulos, de medalhas materiais também, consequência do seu trabalho com a dona Linda, sua família aqui em Birigui, trabalhos sociais, acolhimento, a caridade manifestada em diversas maneiras. Também recebeu as homenagens materiais, pelo reconhecimento da sociedade biriguiense. Mas o senhor João também carregava em si títulos, medalhas morais, que são perenes, são para sempre, eternas, porque os papéis e as medalhas também vão acabar. E gostaríamos aqui de destacar um desses títulos morais que o senhor João era portador, como o seu pioneirismo, característica de espírito nobre, espírito grande, pioneirismo em divulgar o espiritismo há 80 anos atrás, no século passado, numa época em que o espiritismo e os espíritas eram perseguidos pela sociedade, talvez nem tanto por maldade, mas por desconhecimento, por ignorância, por medo, por não conhecerem a doutrina consoladora, esclarecedora. E junto com o seu pioneirismo via a sua coragem. Hoje nós espíritas temos as estradas do espiritismo, do movimento espírita, pavimentadas por esses que nos antecederam, tantos outros, mas o senhor João, a dona Linda também é dessa época. Então hoje está fácil para nós. Está fácil. O mais difícil eles fizeram. Eu quero encerrar a nossa fala compartilhando com vocês uma mensagem psicografada. Essa mensagem é do Espírito João Dias de Almeida. Foi psicografada pela nossa querida
médium Célia Gasparotto, que agora também se libertou da matéria e se encontra na pátria espiritual. Essa mensagem ela foi psicografada numa noite de sábado como esta, no dia 1º de julho do ano passado, de 2023. E essa carta do senhor João Dias de Almeida, ela foi dirigida à minha pessoa. E depois de ler muitas vezes essa carta durante esse ano, eu consegui observar uma coisa. Demorei para observar, por conta da pequenez da minha lucidez. Essa carta, ela tem a característica de mensagem dos grandes espíritos. A exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, é o tipo de mensagem que serve para todos e é atemporal. Toda vez que você lê ela é útil. Bom, qual que é a ideia? Eu vou ler a carta e eu gostaria que cada um de vocês imaginassem, pensassem que essa carta foi dirigida a você. Tudo bem? Combinado? Então diz o senhor João Dias de Almeida: meu filho, minha filha espiritual, você é um ser especial. Faz um belo trabalho na seara do Mestre. A espiritualidade conta com você, com a sua mediunidade, que olhe para dentro de si mesmo e veja a luz em seu coração como nós vemos. Não cobre tanto de si mesmo. Procure levar a vida mais leve. Estude, trabalhe e procure relaxar seu corpo e sua mente. Faça suas orações. Estamos te amparando e derramando o bálsamo de luz para seu espírito. Fique firme em seus pensamentos, que eles sejam sempre positivos e de luz. Desta forma, você estará sempre sintonizado com a espiritualidade maior que te assiste e ampara. Nada tema, a luz é com você. A luz de Jesus te envolve. Fique em paz. Abraço espiritual. Então que possamos hoje, nesta reunião de Natal, aproveitando dessa energia, dessa atmosfera positiva, sendo todos nós abençoados, agraciados, que sejamos verdadeiramente exteriorizar o nosso sentimento o nosso sentimento de gratidão por tudo o que o senhor João, a dona Linda fizeram por todos nós e continuam fazendo agora do plano espiritual. Vamos exercitar essa luz, esse amor que todos nós temos em nossos corações. E eu agradeço muito a oportunidade, a atenção de vocês, que tenhamos uma noite, uma reunião de Natal
abençoada, de luz, para todos nós. Muito obrigado, tá, gente? Obrigado.